Abram sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Hoje nós vamos falar sobre visões e paradigmas. O que é que nós vamos falar? Visões e paradigmas. Amém. Vamos entender isso. Amém? Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Quem achou diz graças a Deus? Diz assim a palavra do Senhor: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã. Queremos te louvar pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por cada vida, Senhor, que aqui está, Senhor, visitantes, estão vindo pela segunda vez, aqueles, ó Deus, que já são membros da igreja. Pai, manifesta o teu poder, Senhor, derrama do teu Espírito e fale conosco, Senhor, que possamos entender visões e paradigmas, que possamos, ó Deus, quebrarmos paradigmas, interpretarmos visões e caminharmos segundo o teu propósito. Fale, Senhor, conosco segundo a tua vontade, nos instrua, Senhor. Para isso, Senhor, submetemos agora todo espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra nesse altar como ela é, mata-me, mas não permita que eu abra a boca. Mas, Senhor Deus, para falar a tua palavra como ela é, pura, verdadeira, completa, eficaz, transbordante, cheia de vida, então, Senhor, dá-me ousadia, intrepidez. Oh Pai, que o teu Santo Espírito fale claramente conosco pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos, por isso nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos ler novamente. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo, amém. Assente-se, por favor. Todos aqui temem a Deus, amém? Todos aqui só fazem o que é justo. Peguei, né? Nós conseguimos cobrar dos outros o que é justo, mas nós não conseguimos vivermos naquilo que é justo. Então nós vamos entender agora como se deu isso, por que foi dito isto, em que situação, circunstância e para quem. Então no capítulo 10, no versículo 1 em diante, começa a narrar a história de um homem, de um italiano. Alguém fala italiano aqui, não? Quem fala? Quem fala italiano aí? Alguém? Muito bem, então vou passar vergonha agora falando italiano. Então, a Bíblia fala que o nome desse homem era Cornélio. Qual era o nome do homem? Não põe esse nome no seu filho. Bom, ele estava em Cesareia, versículo 1 do capítulo 10. Havia em Cesareia o varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada o quê? Italiana. A corte italiana. Mas a Bíblia fala algumas características desse homem. Esse homem era judeu? Sim ou não? Não, ele era italiano. Esse homem praticava os rituais, a lei judaica? Sim ou não? Não. Esse homem era alguém que seguia Jesus Cristo, era um dos discípulos de Jesus? Sim ou não? Não. Este homem estava na prática do proselitismo judaico, ou seja, alguém estava sendo instruído para então converter-se ao judaísmo, sim ou não? Não. Mas ele tinha características nele que transformavam ele, ou melhor, que
traduziam ele como um homem de um bom coração. Um homem que tinha atitudes que agradavam a Deus. Então, a Bíblia diz, o versículo de número 2, estou ficando velho, tenho que tirar óculos para ler. Piedoso, olha só como é que ele era. Piedoso, o que ele era? Piedoso. Segundo, temente a Deus, com toda a sua casa. Então não era só ele e sua família eram piedosos e temiam a Deus. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que ele fazia continuamente? Orava a Deus. Vou fazer uma pergunta, mas não responda para ninguém passar vergonha. Quem, fora o tempo que você orou aqui na igreja, quem orou hoje? Muitos de nós, a primeira coisa que fazemos ao acordar é o quê? Abrir os olhos, depois das outras coisas. Abrir o olho. Estou aqui para primeiro acordar você, né? Muitos de nós se sentam na cama, ou ali deitado mesmo, viramos e começamos a conversar com Deus. E depois então nos levantamos e seguimos o dia. Mas a boa parte de nós, a primeira coisa que se lembra são as atividades do dia. É o relógio que tocou, então você tira o despertador. É alguma coisa que você se lembrou e levantou rapidamente da cama. O horário que você viu que já está avançado. Ou alguma coisa aconteceu, um filho te acordou, a esposa te acordou, o marido te acordou, e você então já se levantou e não foi orar, não foi falar com Deus. Aquele homem tinha 3 características que são base para uma vida de alguém que é bom e que agrada a Deus, mesmo ainda sem receber a salvação. Mesmo ainda o quê? Ele era um homem piedoso. Havia amor na vida dele. Ele olhava para as pessoas com bons olhos. Ele era temente a Deus. Ele era alguém que então entendia que havia sim um Deus. Ele não sabia a respeito da salvação, mas cria em um Deus. E ainda não entendia qual era o propósito desse Deus, mas ele tinha temor a esse Deus. Terceiro, melhor falando, ele orava a esse Deus para obter o quê? Respostas. Ninguém fala com alguém simplesmente para descarregar algo. Todo diálogo exige o quê? Uma resposta. Conversamos com Deus para obtermos alguma resposta. No tocante à piedade dele, o homem que vivia uma vida singela, temente ao Senhor, que olhava as necessidades dos outros, ele era alguém que já praticava a bondade. Que ele não fazia algo como religião. Ele não dependia de uma religião para ser bom. Ele não estava fazendo algo porque senão ele seria disciplinado, castigado por Deus. Não. Ele era piedoso. Havia amor em seu coração. Havia uma disciplina de cordialidade. E ele entendia que se ele tinha alguma coisa, era para favorecer alguém de alguma forma. Então a Bíblia fala que ele tinha a prática das esmolas. O que é isso, a prática das esmolas? É diferente de hoje. A prática da esmola é você procurar lá algum centavinho e dar para alguém. Não. Ele era alguém que entendia a necessidade dos outros e que de alguma forma ele ajudava. Amém? Não é alguém, deixa eu dar esse pobre coitado aí, vai, só para me livrar dele. Não. Ele tinha uma prática, era usual dele. Ele era alguém que via alguém necessitado e de alguma forma ele tentava ajudar. Então vamos trazer ele para uma realidade nossa aqui, para entendermos a cultura da época, a condição política, social da época. O império era romano, então o império era italiano. Eles estavam em uma província, estavam na província de Cesareia, ele tinha um poder de governo, ele era um centurião. Centurião era um homem que comandava sobre uma tropa.
ele tinha poder de comando, ele era um militarzão, mas ele ajudava os carentes. Ele tinha uma vida piedosa, temente a Deus, e se voltava à necessidade dos outros, um coração que se compadecia, ele tinha empatia com os necessitados. E ele fazia algo poderoso, todos os dias ele orava. Eu quero dizer para você que essas práticas qualquer um pode fazer, e que não tem nada a ver com salvação, e não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a bondade inerente do ser humano, que foi criado por Deus, e que quando Deus fez, Ele disse, é muito bom. Todos nós, carregamos uma partícula da bondade de Deus, como o cântico que nós cantamos. Todo ser humano. Por isso que você consegue encontrar, por exemplo, lá as pessoas que são más, agindo com bondade com alguém. Porque existe em cada ser humano uma partícula de Deus, uma parte da bondade de Deus, que precisa ser acesa para que então encontre a salvação e saia do mal em que vive. Aquele homem não praticava o mal. Aquele homem, ele praticava o bem, e ele orava, e aquela oração alcançou o coração de Deus, de tal maneira que Deus lhe dá uma visão. Então vamos lá no versículo de número 3 em diante. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão, isso já à tarde, um anjo de Deus que se dirigia para ele e chamava ele pelo nome, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas o quê? E as tuas subiram a Deus, foram atendidas. Ele falava, olha, aquilo que você faz em falar com Deus, e aquilo que você faz em abençoar o próximo, subiu ao céu. Nós chamamos de caridade, não é isso? Então vou trazer aqui para algo mais perto. Essa semana, você ajudou alguém? Você abençoou alguém? Essa semana você foi bondoso com alguém? Essa semana você viu alguém precisando de alimento e você deu? Precisando de um dinheiro para comprar um gás, para fazer alguma coisa e você ajudou? Essa semana você viu um desempregado e procurou de alguma maneira ajudar para obter um emprego? Essa semana o que você fez de bom? Ah, pastor, essa semana foi difícil. E? Tempos difíceis, desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, existem. Qual foi o bem que você fez? Nessa sua bondade, você fez querendo ser notado, ou você aprendeu que o que a sua mão direita faz que a esquerda não saiba? Porque eu quero te dizer que quando você vai entregar uma sacola de alimento para alguém, e você tira uma selfie, você já recebeu a glória. Porque você fez para ser notado, e não para que Deus fosse glorificado. Todo o bem que você faz, que de alguma maneira você quer que as pessoas reconheçam que você faz, você recebe a sua glória aqui. Cornélio era um homem que fazia, e a Bíblia fala que este homem fazia, Deus é quem enxergava o que estava sendo feito. Ele orava e ele ajudava. Ele não precisava ficar mostrando para ninguém, provando nada para ninguém. E aí,
a Bíblia diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas fizeram memorial. Algo foi erguido diante do Senhor, que é notório. Ajudar com esmolas tem a ver ajudar aquele que não é da sua casa, não é da sua família, não é pessoa conhecida. Tem a ver com o desconhecido. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui em Cornélio, e nós vamos ver o outro homem que teve uma visão. A Bíblia fala que nesse momento, na hora da oração, a hora nona, Cornélio estava orando, e então teve uma visão. O anjo veio, falou com ele, e na visão narrou que aquilo que ele fazia não passava desapercebido. Aquilo que Cornélio fazia não passava. Por que você acha que aquilo que você faz ninguém está vendo? Por que você acha que a sua bondade, o seu amor, a sua maneira de ajudar as pessoas ninguém está vendo? O principal vê, e isso é que basta, Deus vê. Então eu não fico preocupado se não há holofote, se não há reconhecimento humano, se não há reconhecimento das pessoas, se as pessoas estão vendo ou não. Não interessa isso. O importante é que Deus está vendo. Agora tinha um outro homem, que não vinha da mesma origem, que não vinha da mesma história, não era da mesma corte, nem de corte alguma. Ele não era italiano, ele era judeu. Ele não tinha uma posição de honra, ele era um pescador. Ele foi rejeitado na sua infância para ocupar alguma forma de influência na sociedade de sua época. Era um homem que não sabia ler e escrever. Era um homem que, por não ter decorado a Torá, foi rejeitado no bar mitzvah. Era um homem que não tinha condição nenhuma de ser alguém reconhecido em uma sociedade, então não era chefe sobre ninguém, não participava de nenhuma corte, não exercia nenhuma liderança, mas que Jesus foi até ele e trouxe ele para uma nova realidade. Só que era um homem que carregou durante muitos anos uma rejeição. Não nasceu em berço de ouro, embora nascesse numa nação escolhida, que era Israel. Não tinha uma história muito legal e vivia em meio às brigas, por isso então andava armado, ele usava uma espada, uma adaga, e este homem era Pedro. Ele era um homem bruto na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, ele não tinha papa nas línguas, é assim que fala, não é isso? Ele era alguém que, na sua maneira de ser, as pessoas tinham até um certo cuidado de falar com ele. Bravo em todo o tempo. Era um homem que, quando Jesus foi preso, tirou a espada, cortou a orelha de um soldado. Era um homem que estava acostumado a agir por impulso. Era um homem carregado de dores, carregado de dificuldades, carregado de rejeição, carregado de desamparo da lei de sua época, desamparo da sociedade de sua época, desamparo do religioso de sua época. Mas era um homem que esperava um Salvador, que também fazia as suas orações, e que de alguma forma em sua comunidade ele ajudava as pessoas, porque ele fazia as pescas junto com a sua família e os amigos para ajudar aqueles em sua região venderem alguma coisa e obterem alguma coisa. Duas histórias distintas, duas histórias diferentes. Um veio de uma outra nação, carregado de histórias, de bênção, mas tinha um coração
voltado a Deus, que era o Cornélio, mas não conhecia o Salvador. Este outro veio de uma nação chamada escolhida por Deus, a nação judaica, pela qual nasceria e nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo. Mas ele foi um homem sem oportunidades em sua terra. Isso é tão claro que quando Jesus o chama, ele fala: largue as redes e eu farei de você um pescador de homens. Se Pedro de fato amasse aquela profissão como a melhor coisa de sua vida, ele retrucaria e falaria: não, estou bem assim. A Bíblia fala que imediatamente ele largou as redes. Ele não tinha apego nenhum àquilo. Mas algumas coisas, mesmo caminhando com Jesus, ele precisava ser tratado. Eu quero dizer a você que existem marcas na nossa história, na nossa vida. Podemos ter crescido dentro da igreja, podemos ter recebido dos nossos pais orientação. Nossos pais foram cristãos, os nossos avós foram cristãos. Então é muitos que teve o privilégio de ter pai pastor, avô pastor, seja o que for, e talvez você carregue um monte de história de rejeição aí dentro. E não consegue compreender algumas visões, não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Então, Deus terá que falar de uma maneira muito clara com você, e terá que quebrar alguns paradigmas em você. Cornélio não era um homem que precisava quebrar o paradigma. Não. Cornélio, ele se dispunha, ele era piedoso, ele estava acostumado a viver sob ordens, debaixo de ordens. Então, fatalmente, as situações levavam ele a encaixar-se nas mudanças. Agora, Pedro não, ele é alguém que lutou a vida inteira. A Bíblia fala que agora, naquela visão, Deus manda Cornélio ir até este homem truculento chamado Pedro. Diz assim então, o versículo de número 5. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Simão, na verdade, era o nome dele, o nome hebraico, Pedro, o nome grego. Este está com um outro certo Simão, um curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deve fazer. Retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados piedosos, a um piedoso soldado, dos quais estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então Cornélio sabe da história, houve a visão, Deus falou com ele, deu o endereço onde deveria ir. Veja só, quando nós oramos e temos uma mente voltada a Deus, Deus nos dá detalhes acerca da visão e do que deve ser feito. Amém? Cutuca alguém que está ao seu lado e diga: tenha uma visão clara do que Deus quer para você. Bom, a Bíblia fala que naquele momento Pedro estava em outro lugar, lá em Jope, mas se recebesse aquela visão, sem que Deus falasse com ele, ele iria rejeitar um propósito divino. Muitos de nós não estamos preparados para algo que Deus quer fazer. Muitos de nós estamos acostumados pela nossa maneira de ser, pela nossa religiosidade, por aquilo que fomos criados, pelos nossos pensamentos, pelas convicções que nós temos. Então, nós achamos que qualquer outra coisa estranha ao que foi recebido anteriormente é perigoso e inaceitável. Então, Deus tinha que preparar o outro lado para receber aqueles homens que iriam até a casa onde ele estava. E a Bíblia fala: retirando-se o anjo que falava, chamou 2
seus criados, como eu já disse, no versículo 9, no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro para o terraço, para fazer o quê? Orar. Pedro foi orar. Olha para alguém e diga: se você quer ter uma visão divina, tenha o costume da oração. Um já tinha Jesus como Senhor e Salvador, outro ainda não tinha, mas ambos tinham algo em comum: ambos eram de oração. Só que um era salvo, o outro ainda não. Só que o salvo, ele estava cheio de conceitos, preconceitos, paradigmas, um monte de coisa. E precisava ser quebrado. E nós vamos entrar nesse conceito judaico. Então, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, a parte mais alta da casa, para orar, quase a hora sexta, tardezinha, e tendo fome, quis comer. Olha só, ele estava orando, e de repente, veio aquele burburinho estomacal. Quem já teve isso, né? Parece que tem uma mão lá dentro. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe arrebatamento de sentidos, enquanto ele estava preparando algo para comer, e de repente, sentidos é arrebatado. Não foi a fome que trouxe isso, não. Não foi porque ele comeu uma bela feijoada, então teve uma visão. Ele estava com fome, estava orando, Deus permitiu aquele momento, o momento que tinha a ver com a visão que ele teria para mudar um conceito que ele tinha. Deus vai usar meios comuns e usuais em nosso meio para mudarmos os nossos pensamentos, para que possamos nos alinharmos com aquilo que Ele quer. E a Bíblia fala então, tendo fome, quis comer. Bom, começaram a preparar, seus sentidos são arrebatados, e viu do céu aberto, eis que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo até a terra, do qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Pedro vê aquela visão e disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Quero que você entenda aqui. Quando Jesus chamou Pedro e disse: largue as redes, te farei pescadores de homens, Pedro não tinha nenhuma ligação intensa com aquilo. A Bíblia diz que Pedro imediatamente abandonou as redes. Mas dentro dele havia um conceito religioso. Era tão forte, tão intenso, que quando Deus, ele vê a visão, ele sente que é Deus falando com ele, e vai lá, aquele lençol atado às quatro pontas, e diversos animais, e a Bíblia fala, lá em Deuteronômio, e também em Levítico, sobre tipos de animais que não podiam se comer, animais com patas fendadas, animais cuja fêmea menstrua, então não pode comer, aves de rapina, não poderiam comer. De repente ele vê lá, tudo isso em um pacote só, e Deus falando para ele: pega, mata, come. E ele então, no seu conceito religioso, ele fala: não, de maneira alguma comerei alguma coisa imunda. Aquilo era tão forte, o conceito religioso, o pensamento dentro dele era tão intenso, que ele de imediato, ele não fala para Deus: mas Senhor, a tua palavra diz para não comermos. Não. Ele falou: não. Foi enfático. Nunca comi coisa imunda. Não vou comer coisa imunda. Você está entendendo ou não? Muitos de nós
coamos o mosquito e engolimos o quê? O camelo. Somos meros religiosos e não entendemos o conceito de Deus. Pedro, então, naquele momento que fala não para o Senhor, e aí vem, e a segunda vez lhes disse a voz: não faças tu coisa comum, o que Deus, o quê? Santificou, purificou, consagrou. O que nós temos religiosamente dito não para aquilo que Deus disse sim? O que temos feito com as ordens divinas, porque existem paradigmas dentro de nós? Eu quero dizer que Deus jamais irá favorecer o pecado, ok? Nunca, porque senão foi desnecessário a morte de Jesus. Ele veio por causa do pecado. Tudo que é pecaminoso, não. Mas o que é religioso, Deus veio para quebrar o paradigma. Qual era o conceito? Pedro achava que somente uma nação seria salva: os judeus, só Israel. Ele não conseguia entender que outras pessoas poderiam ser salvas de outras nações. Ele não conseguia entender que Deus poderia falar com outra pessoa de outra nação. Ele não conseguia entender uma escolha sobre outras nações. Ele ficou tanto tempo rejeitado que quando ele foi escolhido por Jesus para ser um discípulo, ele endureceu o coração de alguma forma, a ponto de não aceitar que outros recebessem aquilo que custou tanto a ele ter. Então Deus teve que falar com ele de uma forma clara, com sinais, uma visão clara para romper alguns paradigmas. E Deus está chamando pessoas de todas as nações para terem um encontro com Ele. Mas muitos de nós queremos escolher quem será salvo ou não, quem Deus dará o dom ou não. E aí a Bíblia fala que naquele momento, e aconteceu isto por 3 vezes, o vaso tornou a recolher ao céu. E estando Pedro o que diz a palavra aí? Estando Pedro o quê? Duvidando entre si acerca do que seria. Ele falou: peraí, não, esse negócio está meio estranho, não pode ter sido Deus. Não pode, não. Como assim? Como Deus vai contra a palavra dele? Deus não estava indo contra a palavra dele. Deus estava falando agora de uma nação, de um povo que ele queria que o evangelho se expandisse, porque lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os... Ele não entendeu o que era confins da terra. Ele não entendeu o que eram outras nações. Nós não recebemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para selecionarmos quem será salvo. Nós recebemos o poder de Deus para evangelizarmos os povos. Quem salva é Deus, e Deus salva quem Ele quer, como Ele quiser, aonde estiver, da forma que Ele quiser. Essa é a multiforme graça de Deus. Mas nós muitas vezes somos religiosos e criamos alguns conceitos e achamos que Deus não pode operar em meio a alguém que está distante. Cornélio era piedoso, era temente a Deus. Ele orava. Na sua piedade, temor ao Senhor, ele dava esmola aos necessitados. Sabe aquela pessoa que fala: fulano é tão bom,
né? Quem conhece alguém que é tão bom, mas que ainda não tem Jesus? Não é isso? Só falta Jesus, né? Cornélio, ele era tão bom na nossa linguagem, mas faltava salvação. E nós temos que quebrarmos paradigmas para falarmos sobre salvação aos fulanos que são tão bons. Nós precisamos entender que não é porque é bom que está salvo. Deus ouve a oração, mas a salvação vem somente por meio de Jesus Cristo. Bondade não salva. Se bondade salvasse, lá na cruz, aquele ladrão, ao lado de Jesus, eu não ouviria de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi condenado, o outro, ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Reconhece que ele era pecador e que carecia de um Salvador. Todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que carecem de um Salvador, precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. E eu e você não podemos ficarmos parados com medo de falar ou querendo selecionar, não. Nós temos que falar de Jesus e trazer essa pessoa uma realidade da salvação, para receber também o Espírito Santo e também divulgar a outros o Evangelho da salvação. Mas se você tiver conceitos e preconceitos, você não alcançará. E a Bíblia fala que naquele momento, versículo de número 17, estando ainda Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados, por Cornélio, chegaram àquela casa, bateram à porta, perguntando sobre Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Olha, Pedro estava lá longe, não sabia o que estava acontecendo aqui embaixo, ok? Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha para mim aqui. Nós somos as pessoas que mais duvidam do mover de Deus. Nós que somos as pessoas que recebemos a salvação, somos as que mais duvidam do que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque carregamos conceitos dentro de nós, carregamos rejeições dentro de nós, carregamos paradigmas dentro de nós. E então Deus está hoje abrindo a sua visão para que você entenda que Deus quer fazer algo poderoso na nossa nação, que independe de conceito político, independe do que está acontecendo em nossa nação. Para todas as coisas Deus tem uma resposta. Deus já tem a resposta para a situação da nossa nação. Eu quero que você creia que Deus já está movendo o que Ele tem que mover. Mas independentemente disso, Deus já deu a você uma ordem para irmos e pregarmos o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. Então nós não podemos agora ficarmos parados em meio a alguns conceitos religiosos, onde existem pessoas agora carecendo da glória de Deus. Nós não estamos aqui para pregarmos governo A ou B. Nós estamos aqui para pregarmos o Evangelho da salvação, que há somente em Jesus Cristo, Senhor. Então você vai falar de Jesus, pode aplaudir Jesus. Bendito seja o nome deles, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crer que independentemente de quem seja, Deus pode salvar. Mas nós não podemos aceitar o pecado de nenhum. Nós temos que levar o povo a uma salvação que só Jesus pode dar. Então, a Bíblia fala que Pedro tinha dúvidas. Foi necessário que o Espírito Santo ajudasse ele a interpretar a visão. Olha a diferença: Cornélio, piedoso, temente a Deus,
Orava todos os dias, fazia suas esmolas. Um anjo aparece a ele, ele fica atemorizado. O anjo diz: olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram ao céu, em memorial diante de Deus, e você agora vai procurar Pedro. Ele não duvidou. De imediato ele mandou que os homens fossem procurar Pedro. Pedro duvida da visão. O Espírito Santo ainda fala para ele: não duvide. Está entendendo? Muitos de nós duvidamos do que Deus está fazendo. Olha para mim aqui. Vou abrir um parêntese. Deus está fazendo algo em nossa nação. E você, mesmo que não entenda o que está acontecendo, Deus está fazendo algo em nossa nação. Apenas não duvide e continue fazendo a obra dele, porque ele não falha e jamais falhará. Amém? Fecha o parênteses aqui. Vamos lá. Pedro, ele recebe essa ordem: não duvide. E ali, versículo de número 21, descendo Pedro junto dos varões, foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem vocês procuram. Qual é a causa? Por que vocês estão aqui? Ainda ele estava, truculento. A Bíblia fala que ele passa aquela noite com aqueles homens, e ele no dia seguinte segue para aqueles homens. 4 dias depois ele está na casa de Cornélio. E quando ele vai na casa de Cornélio, então no versículo de número 32, envia pois a Jope. Está acontecendo agora a história, versículo 31, eis que diante de mim apresentou um varão de vestes resplandecentes, Cornélio contando, e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, suas esmolas estão em memória diante de ti, envia pois a Jope, manda chamar Simão. Pedro vai até eles, e Pedro fala o seguinte: olha, nós não temos nada em comum, vocês são gentios, e eu sou Israel. Eu sou escolhido e você não. Ele fala: mas espera aí, aconteceu assim, a história. E aí, versículo de número 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus por você tem mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que vai ser necessário acontecer para você entender que Deus não fará acepção de pessoas em momento nenhum? Que Deus quer salvar até aquela pessoa que você julga que não merece a salvação. Eu quero te dizer, nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós. Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus pode mudar o curso da história da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, através de uma decisão. Aquele homem estava ali: eu quero ouvir o que Deus quer falar através de você. A primeira coisa que Pedro faz é curar as suas feridas e quebrar o paradigma. Reconheço, Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço. Sabe qual foi o mal da igreja lá atrás, no passado? A igreja escolhia quem entrava. Isso foi criando um ódio contra as igrejas. A igreja não acreditava que Deus iria transformar. A igreja não queria. Não muito distante, Itaquera, quando eu era membro de uma igreja ainda, lá em Itaquera, jovenzinho, uma pessoa maltrapida entrou na igreja, fedia que só. E a esposa do pastor foi avisar para um diácono: olha, fala para aquela pessoa que ela está fedendo e aqui dentro não é para ela ficar não. Que ela pode ficar lá fora.
Isso é ser piedoso diante do Senhor? Deus envia alguém para ser salvo e a pessoa escolhe quem entra e quem sai? Onde está o amor? Então, muitos de nós escolhemos, porque achamos que o clã nosso, que a igreja é um clã nosso, onde só entra quem nós queremos. Só que se você pensar assim, você estará indo contra Deus. As pessoas entrarão na igreja para serem transformadas, e quem transformará é o Espírito Santo e não você. Quem quebrará qualquer paradigma nessas pessoas é o Espírito Santo. A sua parte é falar do amor de Deus e da salvação que é em Jesus Cristo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu e nem você. Mas nós temos que falar de Jesus. Pedro reconhece que não havia acepção de pessoas. Então, quando ele diz isso, versículo de número 35, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ele fala, olha, qualquer lugar. Eu percebi que onde tem alguém que está com o coração temente a Deus, Deus pega esta pessoa para si. Eu percebi que em qualquer nação, que alguém está querendo fazer aquilo que é justo, praticando a justiça, ou praticando o bem, fazendo algo que tem a ver com a retidão, esta pessoa Deus pega para si. Então, a palavra que me enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a narrar, e ele visita os textos bíblicos. Um deles ele trata sobre Isaías 61, quando fala sobre Jesus, que veio, que foi ungido com poder. Versículo 38 diz, e como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando no madeiro. Ele fala, agora ele começa a se envolver com o Evangelho. Ele não está mais olhando para nacionalidade, ele não está olhando para conceitos humanos, preconceito religioso, preconceito judaico. Ele está agora falando de Jesus. Ele fala, a minha nação rejeitou Jesus, pendurou ele no madeiro e matou. Ele começa a entender agora que o Evangelho, ele iria alcançar todos os povos e de todas as formas, independente de quem era esta pessoa. E ele começa a falar de Jesus e do Espírito Santo e do poder, e ele começa a falar de tal forma, versículo de número 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo que se derramou também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Naquele povo que era circuncidado, que praticavam práticas religiosas judaicas ainda, embora tivesse Jesus, quando viu o Espírito Santo sendo derramado sobre aquele povo, que eram gentios, ou seja, que não tinha a ver com a nação judaica, se maravilharam, viram que o poder foi derramado sobre eles, e algo visível, algo notório aconteceu, começaram a falar em línguas. Então, algo poderoso foi acontecendo, um avivamento foi se tornando uma realidade. Ei, pare de escolher quem entra, pare de querer determinar o método de Deus. O método de Deus é de Deus e não nosso. A maneira como Ele quer alcançar as pessoas depende dEle e não nossa. Em países muçulmanos, se você começar a ler algumas coisas sobre portas abertas e outros campos missionários, Jesus
tem ido pessoalmente até as pessoas. Mas Jesus morreu lá no céu. Eles estão dizendo: apareceu a mim Jesus, enquanto eu estava perguntando se Deus era real. E ele então me disse com quem eu deveria me unir e aonde estavam reunidos. Jesus não fará nada contrário a ele mesmo. Quando é Jesus mesmo, ele manda que a pessoa que precisa da salvação vá até aqueles que já receberam a salvação e não ficarem isolados. Cornélio foi enviado até Pedro. Pedro foi tratado quando chegou lá. Deus está enviando pessoas. Não julgue nenhuma das pessoas que Deus enviará. Deus salvará essas pessoas. Você precisa pregar o evangelho como ele é. Pedro não pregou doutrina humana e nem costumes humanos. Pedro pregou Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então você não está aqui para dizer sobre corte de cabelo, sobre tipo de roupa, sobre brinco, sobre batom. Você está proibido de falar isso. Você está aqui para falar de Jesus. Quem vai curar, libertar, salvar é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos transforma. Esse paletó não pode curar ninguém. No nome do paletó não sai demônio nenhum. Eu poderia estar aqui de camiseta e calça jeans rasgada. O Espírito Santo operaria da mesma maneira. Eu quero que você entenda que o poder de Deus não depende de mim, depende dele. Então nós, igreja, vamos sair do campo da religiosidade, dos paradigmas, dos conceitos, dos preconceitos e começarmos a olharmos mais para Deus e entender que é o Espírito Santo que move e promove a salvação. Então nós vamos olhar para as pessoas com amor. Nós vamos começar a crer no plano de salvação. Nós vamos parar de trazer guerra e começar a gerar a paz que o Espírito Santo dá. Coloque-se em pé. Hoje você vai entregar a Deus os seus conceitos. Como você pensa que deve ser salvo? A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A salvação vem pela fé. A salvação não vem pela sua roupa. A salvação não vem pela sua barba. A salvação não vem pela falta dela também. A salvação não vem por estilo. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, Senhor. Senão nenhum índio seria salvo. Você está entendendo? Então eu quero que você se posicione diante de Deus para ser alcançado por Deus. Que o Espírito Santo promova algo dentro de você que cause o avivamento, a ponto de trazer aqueles que você tem receio de trazer para a igreja. Traga-os. É hora de trazer os viciados, os que estão à margem da sociedade, aqueles que estão sendo marginalizados e abandonados na sociedade, porque olhamos e eles não são certinhos. É hora de trazer eles para serem salvos. É hora de ver o Evangelho tendo poder sobre eles, e de repente eles salvando muitos. Porque aqui se receberão a palavra da salvação, serão lavados por esta palavra, purificados, porque a quem Deus purifica, nós não podemos tratar como algo comum. Então nós vamos ver pessoas sendo transformadas, famílias sendo salvas, dependentes e codependentes sendo livres para a glória de Deus. E você e eu somos as pessoas que não podemos viver numa religiosidade, mas nós temos que alcançar eles agora. O mundo está pregando agora liberdade das drogas. Traga os viciados em drogas, porque quem vai operar na vida deles é o Espírito Santo de Deus. O mundo está querendo a prostituição geral. Tragam as prostitutas, porque eles precisam ser alcançados e salvos para a glória de Deus. Porque pior é você, sendo religioso, julgar e sentenciar essa pessoa, quando Deus quer purificar, salvar e transformar.
Então está na hora da igreja ser igreja. Você e eu não temos poder nenhum de decisão de quem será salvo. Esse poder é de Deus, a decisão é dele. Por isso então está na hora de você sair do seu quadradinho bonitinho e alcançar o perdido a todo custo, aonde estiver. Porque as pessoas estão morrendo, porque a igreja virou um clube social, onde só entra quem preenche os requisitos, e não há requisito algum, a não ser crer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então chame aqueles que estão lá fora, chame as pessoas do seu trabalho, as pessoas dos seus clubes, dos seus clãs, que você dentro da igreja não traz, mas às vezes convive lá fora. Que adianta aqui dentro da igreja alguns falarem, fulano é assim, assado, e depois no Instagram conversa coisas pornográficas com outros, no WhatsApp troca fotos com outros. Mera religiosidade, hipocrisia. Está na hora de você ser crente de verdade, comprometido com Deus, comprometida com Deus, com o evangelho dele, cheio do Espírito Santo e alcançando os perdidos aonde estiverem. Jesus não teve problema nenhum em alcançar um homem rejeitado como Pedro, e fez de Pedro um dos maiores pregadores que já existiu nessa terra. Eu e você fomos chamados nesse tempo, você nasceu nesse tempo para mudar esse tempo. Deus quer usar você. Apenas pare de querer colocar Deus dentro de uma caixinha e resolver como Deus deve fazer. Deus não está dentro da sua caixa e nunca entrará nela. Quando você encaixotar Deus, você ficará sem Deus, porque Deus é ilimitado em tudo. Ele não se adequará aos seus pensamentos. É você que tem que se adequar aos pensamentos dele. Então você vai alcançar agora essas vidas e vai falar: Senhor, me perdoe, porque muitas vezes da minha maneira de ser, de julgar as pessoas, eu achei que fulano, beltrano, fulana, cicana não poderia ser salvo, não poderia ser alcançado, e todos podem, mas é necessário que você pregue em tempo e em fora de tempo. É necessário que você não duvide. Pastor, mas eu não recebi nenhuma visão. Acabou de receber 2 visões agora. Use-as para alcançar o perdido. E que o Espírito Santo leve a você a não duvidar. Porque esses assentos que estão aí, sem ninguém, são os assentos reservados para alguém que você precisa trazer. Há pessoas que estão amarradas a pecados, porque não houve um libertador ainda. Não houve alguém que abraçasse a pessoa e dissesse: eu vou te ajudar a sair disso. Mas existem pessoas apontando apenas a mão, dizendo: você é isso, você é aquilo, você. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que olhou para Maria Madalena e disse: quem não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. E depois disse: vai e não peques mais. Maria Madalena passou a seguir Jesus, porque Jesus a libertou. Então está na hora de libertarmos pessoas, levarmos uma palavra de libertação, de bênção, porque o mundo em si já está danoso e pesado demais. Está entendendo? Então pare de apontar o dedo para as pessoas. Não siga nenhum segmento. Você pertence a um reino. O seu rei chama-se Jesus Cristo. O seu rei não tem partido.
O seu rei não foi encaixotado dentro de nenhuma seleção partidária ou de escolhas de uma nação. Não, não, não. O seu rei, ele é rei sobre Brasil e sobre todas as nações, sobre o planeta, sobre a galáxia e todas as outras 200 bilhões de galáxias que foram descobertas e aquelas que ainda não foram descobertas. Então não encaixote o seu rei. Ele não se dobra a você, se dobre você a ele. E queira o que ele quer. Porque bem sei eu pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um bem e um futuro, ou o bem que desejais. Ele está acima de todas as coisas. Então volte-se a ele agora. Sai de tudo aquilo que está tirando a sua atenção a Deus. Se hoje a nação estivesse falando de Deus, como tem falado de política, a nossa nação seria transformada. Mas a nossa nação está falando mais de pessoas e de política do que de Deus. Você foi chamado para falar de Jesus. Eu desafio você a ocupar o seu Instagram, o seu Facebook, suas mídias, para falar de Jesus. A partir de hoje, a partir desta ceia, a falar de Jesus. Desafio você a trazer os inimigos para perto e transformá-los em amigos por meio de Jesus Cristo. Porque eu quero te dizer algo. Se Jesus quisesse, e Ele quis, Ele salvaria que teria o destruído. Lá no Éden, ou melhor, lá no Getsemane, Ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele mandaria aqui anjos, 12 legiões, acabaria com tudo. Só que lá em João 3,17 diz que o Filho não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então sim, Deus quer salvar. Sim, você é o instrumento que Deus quer usar para salvar. Sim. Podemos guerrear pela nossa nação? Sim. Mas temos que entender que temos um nome acima de todos os nomes, e que a nossa guerra, ela é espiritual, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos da maldade que atuam nesse mundo tenebroso. Então, o teu inimigo tem um nome, e não é o nome de ninguém nesta terra. O teu inimigo chama-se Satanás e seus demônios. Então é contra ele que você vai guerrear. Porque enquanto estamos perdendo tempo com outras coisas, o evangelho deixa de ser salvo, a igreja se divide, o povo entra em guerra. E Jesus, igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Jesus está do lado de fora, esperando a igreja tomar uma decisão. Você é a igreja. Você não é Israel. Você é a igreja. E se você é a igreja, só existe um Senhor sobre você, chama-se Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Então não faça nada que Jesus não faria. Tome a decisão certa de fazer o que Jesus quer que você faça. E o que Ele quer? Que você salve os perdidos da terra. Ele quer usar você como instrumento de salvação e não de guerra. As nossas armas são espirituais em Deus, para desfazer sofismas. São as coisas que atuam na nossa mente, as fortalezas das trevas que atuam na mente do ser humano. E não é batendo em ninguém, e não é xingando ninguém que vai acontecer, mas é falando de Jesus Cristo, Senhor. Ok? Sou ex-militar e eu sei do que estou falando. Então nós vamos orar agora, e nós vamos falar com Deus e quebrarmos os paradigmas agora espirituais. E nós vamos falar: Senhor, eu quero
quero cumprir a verdadeira missão da igreja: alcançar o perdido a todo custo. Você e eu somos igreja. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela palavra liberada. Queremos te agradecer, ó Deus, pela visão que destes a Cornélio naquele dia, e a visão que deste, Senhor, a Pedro naquele dia. Um Senhor distante da salvação, o Senhor trouxe para perto e levou ele, Senhor, a conhecer a igreja, liderada naquela época por Pedro. E então, Senhor, Pedro curou-se, Senhor, de seus paradigmas, de seus preconceitos, de todos os seus ideais humanos, e entendeu que o Senhor não faz acepção de pessoas. E ali, Senhor, então falou do que deveria de fato falar, não de usos e costumes, mas sim, Senhor, do evangelho da salvação. E toda a casa de Cornélio, toda a família, todos receberam não somente a salvação como um dom do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. E aquilo se tornou notório e começou a se espalhar, que o evangelho chegou às nações. Oh Deus, que essa seja a nossa meta, que essa seja, Senhor, a nossa visão, de entendermos, ó Pai, que agora em nossa nação, Tu queres um avivamento, e tem que começar pela igreja, e se a igreja não quebrar paradigmas, o avivamento não virá. Se a igreja não voltar-se à verdadeira visão, ela se perderá. Por isso, Pai, agora traz novamente a igreja ao eixo, ao centro da Tua vontade, a crer somente em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque quem tem o comando sobre todas as coisas e não perdeu o controle sobre nada é Deus. E nós te louvamos por isso, Senhor. Que a igreja volte agora, Senhor, à centralidade da palavra. Que a igreja volte, Senhor, agora à centralidade de Cristo, o Senhor da igreja. Que os altares, ó Deus, agora sejam purificados nas igrejas, pois, Senhor, igreja nenhuma foi feita para colocar políticos em altar. A igreja foi feita para adorar, para um povo se congregar e adorar ao único Deus e verdadeiro Senhor. Pai, desperta a igreja à verdade que liberta, para que a igreja cumpra o verdadeiro papel. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, a igreja unida, querendo salvar e alcançar os perdidos, consiga entender que em nossa nação há mais de 60 milhões de perdidos que precisam ser alcançados, e que nós devemos amar, oh Deus, a mais pessoas, a milhões e milhões de pessoas que nós precisamos amar e trazê-los para a salvação. O Senhor mostrou o campo, o campo está pronto, e agora cabe nós, a igreja, de não trazermos o ódio, mas trazermos agora sobre eles a salvação que é em Jesus Cristo, e mostrar que estamos em Jesus. Por isso, Senhor, agora alcance, Senhor. Alcance, Senhor, a igreja, ajude cada um agora a vencer o conceito, a vencer os preconceitos, a vencer paradigmas, e a então entender que o Senhor está mostrando qual é o avivamento, para que área agora a igreja deve orar, em que sentido a igreja deve clamar, em que sentido a igreja deve pregar, e então salvar essas vidas, fazendo o que é certo, pregando Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, nada além disso, para que então o Espírito Santo opere e derrame-se sobre aqueles que precisam ser salvos. Pai, nós oramos, Senhor, na convicção que o Senhor ouve. Por isso, ó Deus, nos arrependemos, Pai, agora, como igreja, por toda a perda de tempo. Sim, Senhor, pelos altares, ó Deus, onde foram erguidas, Senhor, não a bandeira Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, mas, Senhor, foram erguidas bandeiras de partidos, bandeiras humanas, trazendo guerra e divisão sobre a igreja, quando na verdade a igreja deveria, Senhor, continuar fazendo o que foi chamada para ser feita, pregar o Evangelho. E quanto mais pessoas recebem a verdade, mais a verdade liberta os que estão na mentira.
Quando a igreja, Senhor, começa a falar de Ti, é o Senhor Jesus que derruba as mentiras. Oh Deus, que agora o Evangelho alcance, Senhor, a nossa nação. Oh Pai, que este pequeno celeiro, que através, ó Deus, desse povo que se reúne aqui, Pai, possamos ver um avivamento começando, Pai. Homens, mulheres, jovens e crianças se dispondo a um evangelismo, se dispondo a falar da salvação, se dispondo a alcançar e amar os perdidos, trazer os marginalizados, trazer os esquecidos da sociedade, trazê-los, ó Deus, para a verdadeira fé, verdadeira comunhão contigo, onde defenderemos o evangelho. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos leva, Senhor, à posição certa. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Não queremos, ó Deus, nenhum governo truculento, mas também não queremos nenhum governo ladrão. Queremos, ó Deus, o Teu governo sobre nós. Queremos, ó Deus, o Teu reino sobre nós. Queremos que o avivamento, ó Deus, aconteça, Senhor, em todas as áreas da sociedade, nas subprefeituras, nas prefeituras, nas câmaras estaduais, nas câmaras federais, ó Deus, em todos os estados, em todos os governos da nossa nação, em todos os patamares, em todos os ministérios. Oh sim, ó Deus, que haja o avivamento, que haja transformação, e que seja removido quem o Senhor quer remover, e que seja colocado quem o Senhor quer colocar, mas que a Tua vontade prevaleça, pois Tu és o soberano em nossas vidas. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, faz algo poderoso em nós agora. Que nós, Senhor, agora revestidos pelo poder, possamos, ó Deus, agora darmos tempo ao que verdadeiramente vale a pena, falarmos do Teu amor, da Tua palavra, da salvação, que é em Jesus Cristo. Faz isto, Senhor, pois Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Receba, Senhor, o louvor, a honra, a glória, o louvor e a adoração é dada somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus, aleluia.